Salve corredores, está começando para vocês que assistem aqui pela web mais um quadro Testamos do programa Fôlego, mais uma chance que você tem de conhecer o seu próximo tênis de corrida. Muito bem, eu guardei este review para a semana do nosso top 10 de tênis com placa, os calçados mais prime do mercado, os calçados da primeira prateleira, os super tênis. Este review vem para você sexta-feira, então não perca. E faltava eu fazer o review de um cara muito importante. Afinal de contas, a gente está falando do maior lançamento do ano quando o assunto é super tênis. E na verdade é muito difícil classificar o Matt Speed Ray como um super tênis. Ele é basicamente um hiper tênis. E quando eu falo hiper tênis, eu falo naqueles calçados que mesclam a sua tendência em ser ou um tênis conceito ou um tênis comercializável, né? Os calçados que são feitos para o grande público. Quem inaugurou essa categoria de tênis conceito e pôs à venda essas super tecnologias foi a Adidas com o Evo 1 e depois a Adidas com o próprio Evo na sua segunda versão, né? O Evo 2 Pro. A On lançou o seu Cloud Boom Strike LS, que é o Light Spray, um calçado também feito que a gente não sabe se é um calçado conceito ou se é um calçado feito para atender a demanda de público normal. A verdade é que depois que a Adidas colocou para venda este calçado, o Evo 1, né, as marcas entenderam que há sim mercado e há sim demanda para esses hiper tênis. E os hiper tênis, que são quase calçados conceitos, são calçados que normalmente ditam novas tecnologias. Neste caso do Matt Speed Ray, o que a ASICS dita de tecnologia aqui está nessa grande mudança que ela fez na plataforma de material de entressola. O que era Flat Foam Turbo se transformou em Flat Foam Lip, o que era um PIBA se transformou num TPU alifático. E a gente já viu nos seus calçados de primeira prateleira da própria ASICS, Matt Speed Sky e Meta Speed Edge, a mudança do material de entressola. A gente tem aqui TPU alifático na sua versão Turbo Square e TPU alifático na sua versão Lip. A versão Lip é o material mais prime que a ASICS tem para oferecer para você que é corredor. O TPU alifático colocado aqui é o material que mais rápido se comprime e devolve energia que existe no mercado de um modo geral. Sendo assim, este teste é muito importante porque eu te disse isso no vídeo da semana passada, né, no Top 10 sem placa. A tendência do mercado hoje é que todas as marcas migrem para o ATPU. Por quê? Porque é um material mais leve, mais durável e que tem um retorno de energia mais interessante do que o próprio PIBA. E isso vai acontecer de uma forma geral, eu falei para você me cobrar ano que vem se isso não acontecer. Então hoje eu vou te mostrar o calçado conceito da ASICS, que eu fiz até um vídeo poético para ele no meu Instagram, porque foi uma das experiências de corrida que eu tive mais fantásticas da minha vida. Se prepara para um review bem legal. Se você não me conhece, eu sou o Gustavo Maia, este aqui é o programa Fôlego. Clicando aqui, ó, você se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui embaixo na descrição tem o link do nosso grupo do Telegram, que nessas semanas está assim absolutamente imperdível, porque lá a gente está colocando todas as ofertas da Black Friday. Entra lá, se inscreve, faz parte do nosso grupo do Telegram para não perder nenhuma dessas ofertas. Roda a vinheta e vem conhecer o Hyper Shoe da ASICS, o tênis conceito que está disponível para você comprar, o Matt Speed Ray. Vamos lá? Começando pelo cabedal, você já está vendo. Bom, o que a gente tem aqui é um cabedal que a ASICS chama de Matrix. Ele é basicamente uma tela translúcida 360. A gente não tem aqui nenhum tipo de peça plástica, nenhum material dobrado, nenhum material fusionado. Tudo que é informação de logomarca, tudo que é informação que você vê do calçado é pintado. A ideia da ASICS era manter o peso mais baixo possível. Este tênis é o tênis mais leve que eu testei nos 13 anos de programa Fôlego. Ele pesou na minha balança 134 gramas. A gente tem uma dobra de material aqui, simplesmente uma dobra de material nos ilhoses, que não são ilhoses, são só perfuros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 furos mais o furo extra, você percebe? O furinho é bem simples, é bem minimalista, e o cadarço, como você pode ver, também é dentado. No contraforte a gente tem nada aqui, é uma haste, essa haste aqui, ó. Tem uma haste aqui atrás. No restante, uma pequena dobra de material também protege o seu calcanhar. E na parte interna você percebe que existe uma pequena duplicação de tecido na proteção do Aquiles. Esse tipo de calçado costuma machucar pé ou então não ser tão confortável quando você vai para rodagens mais longas, né? Então, normalmente é um calçado que o conforto não é o forte dele. Mas eu vou te falar que a minha experiência com esse tênis gerou zero problema de
fricção, de tração, de bolha, de vermelhidão, nada no meu pé, porque ele foi muito bem construído e aí tem todo o know-how da ASICS em produzir calçados da primeira, né, prateleira, que já temos aí de família Matspeed, já tem 5 anos. É um ajuste impecável e um conforto interno muito inesperado para um calçado que pesa só 134 gramas. Na biqueira a gente tem uma pequena, você não sei nem se dá para você ver, uma pequena, parece até uma espécie de verniz colocado aqui na parte da frente, que é para proteger um pouquinho a parte frontal do tênis, mas eu vou até botar minha mão dentro para você ver como ele é translúcido. Como ele é translúcido, ó, você tá vendo minha mão lá, né? Tá vendo meu dedo ali? É muito translúcido. A língua é outra coisa que, assim, cara, é basicamente um celofane. Ela é num material que lembra uma camurça, mas extremamente fina. Tem um passador aqui na parte de cima para manter a língua no lugar, ela não é atachada às laterais, e esse passador não é suficiente para manter ela no lugar, porque ela é tão fina que ela deu uma certa emboladinha no meio dos treinos que eu fiz. O cabedal é isso, cara. Em linhas gerais, o ajuste do cabedal é impecável. Se você pensar que a ASICS aqui não pôde colocar dobras, sustentação, estrutura onde ela gostaria de colocar, porque ela quis manter o tênis nessa casa de 130 gramas, que, sendo assim, o tênis mais leve do mercado brasileiro. A gente tinha 138 gramas no modelo 40 do Evo 1 e este tênis chegou a 129 gramas no modelo 40, sendo o tênis mais leve do mercado brasileiro. Antes que você me cobre, eu sei que existem calçados chineses que são mais leves do que esse tênis, e a gente já teve calçados da época do minimalismo. Tinha um tênis que chamava Mizuno Universe, que ele pesava 85 gramas, mas depois da era do maximalismo, depois da era dos super stack highs, e aqui a gente tem um super stack high de 39,5 milímetros, nunca mais a gente teve um tênis nessa casa de peso. O que a ASICS faz aqui é basicamente histórico, certo? 129 gramas no modelo 40, 134 gramas no modelo 42, com 39,5 milímetros de stack high. Como que ela consegue fazer isso? Vamos à entressola. Quando eu fiz o top 10 sem placa na semana passada, eu te falei do Mega Blast, que surpreende demais porque é um tênis bem parrudo, bem alto, 45 milímetros na parte de trás, mas pesa só 234 gramas. Isso se deve muito ao material de entressola, que no caso do Mega Blast é o Flat Foam Turbo 2 ou Flat Foam Turbo Square, que também é um TPU alifático. No Flat Foam Lip, a brincadeira fica ainda mais séria, porque este é o TPU alifático de melhor qualidade que a ASICS produz. E aí quando eu digo melhor qualidade, não quer dizer de melhor durabilidade ou de material mais prime, eu digo de eficiência. O potencial de compressão deste material e de retorno de energia é algo assim que eu nunca vi na minha vida, nunca vi. Vale lembrar que este tênis tem uma peça única de Flat Foam Lip com 39,5 atrás, 34,5 na frente, ou seja, um drop de 5 milímetros, e aqui dentro tem uma placa também, que é uma placa que vem mais ou menos até aqui, ela é em forma de gota. Ela é uma forma de gota. Ou seja, essa placa não é uma placa inteira, ela não é a responsável pelo retorno de energia que você sente no tênis. Ela é responsável por estabilizar um pouco a vibração que este material aqui ocasiona. Ele é tão responsivo, esse material é tão reativo, ele se comprime e devolve de forma tão rápida que ele gera uma vibração, que é uma vibração também que eu nunca tinha sentido em nenhum tênis de corrida. Então, a placa é de carbono em shape de gota, aqui ó, em forma de gota. Essa placa serve justamente para conter um pouco essa vibração. Quando a placa ela não é inteiriça e ela não está numa angulação agressiva, você não tem da placa o retorno de energia. A placa está ali por algum outro motivo. Então, neste caso aqui, eu posso te dizer com todas as letras que o retorno de energia que esse tênis dá e que eu senti e que é o mais animal que eu já senti, não tem nada a ver com a placa. Ou seja, o que a ASICS conseguiu com esse material, com essa super espuma aqui, é que ela, por si só, sozinha, tenha um retorno de energia absolutamente imbatível. Imbatível, cara. Eu falei muito aqui do Puma Fast R também, que também trabalha com TPU alifático. E aí eu vou te falar um negócio. A Puma foi a primeira marca a investir no TPU alifático e no Fast R ela tem a sua melhor versão de TPU alifático. E eu te digo que o TPU alifático do Fast R ele é muito parecido com o TPU alifático do Turbo Square, sendo ele um pouquinho mais denso e menos aerado do que o Turbo Square, que é o Turbo 2, que você encontra no Matspeed Sky. Aqui você percebe que ele é um TPU alifático feito para retorno de energia.
preocupação desse tênis em nenhum momento é te dar estabilidade, segurança. A preocupação desse tênis aqui é te dar o máximo, é a espuma ser o máximo reativa que ela pode ser. E aí isso causa uma sensação de corrida que é absolutamente responsiva. Absolutamente. É um negócio assim louco, cara. Louco. E eu adorei. Adorei. E eu vou te falar, esse tênis não foi feito para mim. Eu sou um corredor de 84 quilos, eu não tenho o shape, a canela seca, a velocidade necessária para extrair o máximo que esse tênis é capaz de dar. Isso caberia para corredores mais rápidos e corredores mais leves. Mas eu senti claramente o retorno de energia desse tênis e é o mais impressionante que eu já senti até hoje. E o mais legal disso tudo, não está conectado com a placa. É só espuma, cara. Outro dia me perguntaram, o que é mais importante, uma placa de carbono ou uma super espuma? O mais importante é você ter os dois, as super espumas que permitem a placa de carbono trabalhar. Mas hoje, se eu fosse te falar assim, se eu tiver que escolher entre uma super espuma e uma placa de carbono bem eficiente, com uma boa inclinação, eu iria direto na super espuma. Porque as super espumas, elas estão mudando a sensação de corrida dos tênis, cara. Mudando. Eu falei isso do Velocity 4 aqui, eu falei do Fast Char, eu falei do Hoka Cielo X1 2.0, falei do Matt Speed Sky, do Malvadão, e estou falando agora de uma maneira assim singular sobre este cara aqui, que é o Matt Speed Ray. O retorno de energia desse tênis não existe. Não existe, não existe. E é só espuma. Solado. Agora eu peguei o Malvadão para você ver como ele é inspirado, o Matt Speed Ray é inspirado no Malvadão, né? É a mesma geometria de solado, né? O mesmo ASICS Grip que a gente tem aqui embaixo. A camada do Malvadão é um pouquinho mais grossa, se você olhar de perto aqui assim, ó. Você vai ver que a camada de borracha injetada do Malvadão é um pouquinho mais espessa do que a do Matt Speed Ray. Mas a geometria é exatamente a mesma, você tem um corte aqui na parte externa, né, do toe-off. Na parte interna você tem material, que esse material é justamente onde você vai fazer a decolagem, né, onde você vai fazer o último ponto de contato do seu pé com o solo, você tem que ter um pouco mais de tração. Na parte de trás, uma pecinha de nada aqui na parte interna, na parte externa ele tem uma haste aqui que vai até a parte final. Tudo isso aqui que vaza é o Flat Foam Lip. Como você pode ver, ó, ele vai formando ranhuras, porque é um material que não é um material robusto, é um material feito para ser reativo, não para ser robusto, nem para te dar segurança e estabilidade. A aderência do tênis é muito legal, as mudanças de direção são muito legais. Não é o tênis mais estável do mundo, porque a gente está falando de um tênis que é bem estreito no arco do pé, que pesa só 134 gramas. Não tem como um tênis de 134 gramas ser extremamente estável, estruturado e te dar o que você espera, principalmente em mudanças de direção. As mudanças de direção vão funcionar bem para corredores muito leves e muito rápidos, mas não para nós, meros mortais. Aqui a gente tem um pouco de instabilidade, principalmente no arco do pé. Antes de eu terminar esse review, lembro a você que este tênis ele tem um ajuste perfeito, mas ele tem uma forma bem estreita no arco do pé e na frente. Ele é um tênis curto, né? Compacto e estreito. Também uma forma voltada para o tênis não gerar peso extra. Então eu já te falo desde já, esse aqui é o 42, ficou bem no limite para mim, pode comprar um número maior sem problema nenhum. Como tudo na vida, você já sabe. Primeiro ponto negativo é a acoplagem da língua. A língua é tão fina, cara, que ela basicamente não se mantém no lugar. É muito difícil ela se manter no lugar. Então eu tive dificuldade, por mais que ele tenha o passador aqui, acho que dependendo da meia que você use também, você vai ter um pouco mais de aderência da língua em cima do peito do pé. Eu não tive muito sucesso ainda em ajustar essa língua, em manter ela presente ali no lugar certo durante toda a duração do meu treino. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto negativo do tênis ele é estreito, então não vai atender todo mundo. Mas esse tênis não foi feito para atender todo mundo, né? Vamos deixar claro isso. E antes que eu vá para os pontos positivos, eu vou fazer um pequeno à parte aqui. A ASICS bateu numa tecla muito importante quando ela lançou esse tênis. Ela falou assim, esse tênis é um hiper tênis, ele vai custar muito mais caro, esse tênis custa R$ 2.999, R$ 1.000 a menos do que o Evo 2 Pro, e o mesmo preço do que o Cloudboom Strike LS, mesmo preço, R$ 2.999, R$ 3.000. E ela batia na tecla que era o seguinte, ela falou o seguinte, esse tênis não vai durar só 2 maratonas não, como muita gente falava do Evo 1. Esse tênis vai durar na casa dos 500 km. E eu posso te afirmar que a ASICS tem razão, cara, porque eu tenho usado esse tênis, ele sujou, ele desgastou, ele formou vínculo, não sei o quê, mas ele tá íntegro e ele tá inteiraço, velho. Então, eu aposto nisso. Mais uma coisa que eu vou te falar é que eu classifico esse tênis como um tênis muito voltado para quem quer fazer provas curtas. Por quê? Não adianta você diminuir a velocidade nele.
Não adianta você ir para lá fazer um strike com o calcanhar nesse tênis. Você tem que estar dando o melhor que você tem para oferecer para o tênis te entregar o melhor que ele pode entregar. Então é um calçado para você estar sempre fazendo strike médio pé para frente e sempre em posição de ataque, sempre dando o seu máximo. É um tênis para alta velocidade. E aí eu entro no terceiro ponto negativo. Para mim ele não serve para uma maratona, por exemplo. Por quê? Porque em algum momento da maratona eu não vou dar esse máximo. E aí quando você faz strike com o calcanhar, você perde toda a funcionalidade desse tênis e aí você não tem a estabilidade que você tem, por exemplo, no Malvadão, que tem um arco do pé um pouco mais largo e tem uma base mais sólida, em shape de ampulheta, que vai te dar mais estrutura e estabilidade. Então, se você é um corredor que nem eu, que vai fazer uma maratona aí no máximo para 3,30, 3,25, esse tênis não é o tênis para você. Esse tênis é pro cara que vai fazer a maratona sub 3, entendeu? Ou então, se você quiser comprar esse tênis, guarda ele para fazer as suas provas rápidas, seu 10K, seu 5K, até meia maratona na cacetada. Aí, tudo bem, certo? Pontos positivos. O peso, primeiro ponto positivo, 134 gramas, a ASICS conseguiu de novo, né? É impressionante. A ASICS conseguiu dar para esse tênis aqui 176 gramas, o que é um peso impressionante para um tênis, para um super tênis, impressionante, 176 gramas. Agora 134 gramas aqui, absurdo. Segundo ponto positivo, o Flight Foam Lip é o material. O material. Ninguém chegou perto disso aqui ainda. Não tem. Ninguém produziu nada tão reativo quanto isso daqui. O terceiro ponto positivo e aí eu vou te falar, é como se fosse um resumo de tudo que eu falei. Esse tênis proporcionou para mim a melhor sensação de corrida que eu já tive na minha vida. E isso é muito louco de eu falar, porque eu já corri. Cara, eu corro em média com 100 pares de tênis por ano. E é muito difícil me surpreender, velho. Muito difícil. E esse tênis me surpreendeu. Ele é maravilhoso, cara. Maravilhoso. Boa, recapitulando para você, este é o Matt Speed Ray. O Hyper Shoe da ASICS. Esse tênis pesou na minha balança 134 gramas, ele tem 5 mm de drop, 39,5 atrás, 34,5 na frente, e o preço dele é 2.999 e eu vou te falar, ele vale cada centavo, velho. Cada centavo. É aquela história. Se você tem dinheiro para comprar uma Ferrari, a hora que você acelera a Ferrari, eu nunca comprei uma Ferrari, eu nunca tive uma Ferrari também, mas eu imagino isso, que a hora que você senta na sua Ferrari e acelera, deve valer cada centavo que você gastou naquele carro. Deve valer, cara. E foi exatamente a sensação que eu tive quando eu acelerei este cara aqui. Que delícia que foi isso. Pelo amor de Deus. Só faltou o ruído do motor. Boa! A gente se vê na quarta-feira. Abraço pra você. Até lá. Tchau.